Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. É muito bom ter você aqui, mas pra gente continuar eu tenho aquele pedido de sempre, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. A sua inscrição é muito importante pra gente continuar trazendo receitas, convidados incríveis toda semana pra vocês. E agora, pra iniciar o nosso papo, o que a gente vai falar hoje é sobre uma coisa que toda noiva já ficou dividida: fotografia ou filmagem. Ou eu tenho fotografia, ou eu tenho filmagem, ou eu tenho os dois. E esse cara, ele é completo. Além de fotografia, ele tem filmagem, está há muitos anos no cenário do foto, filmagem, audiovisual. Rafa Augusto! Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Prazer te receber aqui hoje. Rafa, me fala um pouquinho. Como começou isso tudo? Foi amor à primeira vista? Quem me dera. Cara, começou, já tem mais de 12 anos que eu trabalho com fotofilmagem. E foi por uma brincadeira de amigo. Um amigo meu me chamou para poder trabalhar, me sacaneando, porque na época eu não trabalhava, não estava fazendo nada da vida. Aí ele me chamou para poder trabalhar e conhecer aonde ele trabalhava. E na época foi com a Multimagem, o Adriano Ferreira que me chamou. Aí ele foi, me chamou e lá eu aprendi a trabalhar com edição, com filmagem, fotografia. E acho que dali que nasceu. Porque na realidade, trabalhar com filmagem, com fotografia, não é só você saber fazer tecnicamente. Sim. E quando você sabe, claro, tecnicamente você tem que ser bom, né? Mas também é muito bom quando você faz de coração. Quando você ama, né? E eu me apaixonei por isso. É uma arte que eu me apaixonei em fazer. Aí acabou fazendo toda a diferença na minha vida. E assim, você já migrou entre essas duas áreas, né? Já vi você atuando muito mais na filmagem. Eu acho que durante um longo período você se identificou mais com a filmagem. Mas você estava falando antes que você começou com fotografia. Foi. Eu tive acesso à fotografia primeiro do que com a filmagem. Por quê? O cara, por mais que o Adriano tenha me levado para esse caminho, Adriano Ferreira na época, quem realmente me puxou foi o Flávio Duarte. E ele é fotógrafo, um dos maiores fotógrafos que tem na região. E há décadas que ele trabalha com isso. E foi através dele que eu aprendi aquela máxima, né? Cara, primeiro você aprende a fotografar. Porque se você souber da fotografia, na filmagem, quando você jogar o que você sabe da fotografia, tecnicamente vai ser perfeito. Relaxa. E foi o que aconteceu. Eu aprendi primeiro o que ele fazia para depois aprender a questão do vídeo. Então eu fui primeiro fotógrafo, depois filmmaker, entendeu? E assim, nem existia esses termos, tá? Filmmaker. Naquela época não existia esse negócio de videomaker, filmmaker não, era cinegrafista, o cara do filme, e era isso. E assim, tinha muito essa máxima. Antes eu acho que era mais comum filmagem em casamento, vamos botar assim, há 15 anos atrás, do que fotografia. Eles não davam essa importância que hoje eles dão pra foto. E depois de um tempo mudou, cresceu a fotografia, diminuiu a filmagem, e hoje meio que tá em paralelo. Como que você encara essa mudança, já que você tá sempre atuando nas duas áreas, e qual importância você dá pra cada um? É a mesma? Difere? Cara, eu acho que importante as duas são. E eu acho que vai de gosto, cara, de cliente. Tem noiva que é apaixonada por vídeo, quer ver vídeo, quer mandar para todo mundo, faz questão. Hoje em dia, é muito difícil de você falar das coisas do passado, porque do passado era aquele vídeo contínuo. Era meio engessada a filmagem, né? Você filmava, eu costumo dizer que é igual um carrinho de batida. A gente botava a câmera no ombro e saía filmando assim, ó, e não parava, e ficava, e ia. E entregava aquilo, tipo 1h30 de vídeo, a pessoa sentava, reunia a família, dormia no meio e acordava no final. E era assim. Hoje, cara, é tudo cinematográfico, trilha sonora, tem sites que são especializados em vender trilha sonora para casamento. Caramba. Para tipos de vídeo igual o que a gente faz. Na fotografia, parece que não, mas eu percebo muito hoje como faz sentido as noivas quererem álbuns de fotografia de novo. Porque passou uma época onde tudo era celular. Tudo digital. E eu falo, cara, celular se perde. Você tira uma foto no celular ou põe no celular, aquilo vai se perdendo. Por mais que você guarde nuvem, pendrive, uma hora, sei lá, dá um BO,
Se você tiver impresso o seu álbum ali bonito, e é bonito, você pegar aquele álbum, Sim. tudo impresso, tudo. Então, por isso que eu falo, vai muito de gosto. Tem noiva que gosta, tem noivo que não gosta. E você vai tendo que, tipo, como é que eu posso dizer? Você vai tendo que criar um samba naquele meio ali para conseguir convencer eles de que os dois valem a pena. Não é uma escolha, na real. Porque vídeo tem aquele movimento. Sim. Tem a música, a emoção, as palavras do momento dos votos. Nos 15 anos, cara, é a valsa. Né? Aquele vestido bonito, aquela iluminação, né? Aquele momento, sabe? É uma coisa assim que transmite muita coisa de forma sensorial. Na foto, tem foto que você pega, por mais que você fale, é uma imagem congelada, cara, mas é uma imagem congelada de um momento que nunca mais vai se repetir. Não tem movimento? Não tem, mas quando você olha aquela foto, tu lembra daquele momento. Traz memória, né? Vai te trazer aquela memória. Eu tava vendo hoje um vídeo no YouTube falando sobre como que a pandemia, pós-pandemia, digitalizou o mundo inteiro. Deus que me perdoe. E aí, com isso, entrou muito... A geração de hoje já é mais acelerada. Então, entrou muito isso de você tem que conquistar um público em 3 segundos, você tem 15 segundos, que é um tempo de um stories para poder passar uma informação. As pessoas estão aceleradas passando as telas. E eu acho que a galera mais velha entrou nessa vibe e agora ela tá desacelerando de novo. E aí querendo o álbum, querendo coisas que remetem mais à memória, de coisas que você vai deixar, de passar de pessoa, de geração para geração. Por exemplo, na minha mãe tem foto do álbum de casamento da minha avó. Meus avós não são nem mais vivos, mas tem as fotos dos casamentos deles. Tem a foto de casamento da minha mãe, que provavelmente, quando eu tiver filho, eles vão saber como foi os avós casando e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas agora estão se ligando que se perdeu muito com essa digitalização de tudo. Mas acho que é uma geração também. Sim. A nossa geração entende, talvez futuramente isso vai acontecer ainda. Mas pode ser que a próxima já não entenda dessa forma. É a geração TikTok. E aí, assim, por essa geração TikTok e tudo mais, essa geração Z que veio aí com muita força e mudou o mercado de trabalho, mudou tudo, você como filmmaker de casamento ficou por algum momento tendo que se reler a trend, a coisas rápidas de 15 segundos? 15 anos eu acho que deve ter muito mais pedido disso, né? Eu quero que você filme, mas eu quero que você já mexeu com vocês até na forma de editar? Pra dizer a verdade, não. Eu não percebi muito isso, não. Porque a gente faz a filmagem, falando do lado de filme, é muito conceito, que a gente chama, que é muito conceitual, não é muito documental. No vídeo de casamento é mais documental. Agora, na área de 15 anos, é muito conceitual, ou seja, você entra com uma ideia junto com a ideia de que está sendo feita a festa. Teve uma debutante que a gente fez, que a festa dela foi lua. Esse era o tema da festa. Lua. Nossa, diferente. Demais. E a menina, tipo, pra cima pra caramba, super pra frente, dança pra caramba. As amigas dela, a família dela, toda era muito acelerada. E era o tema lua, super diferente. Então você entra com um conceito dentro daquilo ali também. Então o vídeo vai ser voltado muito para aquilo ali. O casamento já não é. O casamento ele tem as suas particularidades, que são os padrões, que são entrada, cortejo, lá na frente, tem o momento, a homilia, tem tudo muito separadinho, tudo certinho. Aquilo ali vai ter que ter no casamento, não tem como fugir. Sim. E a gente entra com a nossa ideia de como aquilo pode ser apresentado, junto com aquela ideia da noiva de como que ela quer que aquilo fique para ela. Por isso que eu falo que é muito diferente quando você olha o casamento, que é mais documental, que é mais você criar um documento daquilo que está acontecendo, né? E o 15 anos, que é mais conceitual. E como que você falou que o casamento é mais documental. Antes eu via que tinha uma ideia de casamento que se mostrava o lado glamuroso. As decorações, as grandes decorações, as entradas, a parte do casamento em si, a parte religiosa do casamento. Hoje eu vejo que tem um movimento que mostra a galera loucona se divertindo, porque eu acho que os noivos também querem lembrar através do vídeo que a festa foi boa. Isso aí. Teve essa mudança pra você ou você sempre atuou dessa forma? Sim. Porque eu vejo que as noivas pareciam que tinham uma resistência de mostrar a parte bêbada, sabe? Mas quando você observar,
quando você observar, não. Qualquer pessoa que acessar o meu Instagram, ela vai perceber que 60%, 70% de tudo que você vê ali é pauleira. É muita música mais batida, é muita troca de imagem e é mais os noivos curtindo do que propriamente todo o resto. Uhum. Porque eu acho que é a geração. A geração deles é essa. É a geração que curte, que bebe até cair, que quer pegar e virar o Quer ter a régua de tequila, quer aquilo tudo. Quer a bagunça mesmo não seria o termo certo, bagunça, mas é uma bagunça organizada, onde todo mundo se diverte, todo mundo brinca, todo mundo vive realmente aquele dia como único, sabe? E tem aquele momento que é todo glamuroso, onde tá lá na igreja, toda bonita, toda montada de maquiagem. Quando chega na festa, acabou. E quando você pega uma festa desanimada, como é que você lida com isso? Porque eu já vi casamentos que você estava e a noiva porque queria que a festa estivesse num nível lá em cima para ela poder fazer vídeo. Só que a galera não era animada. O que acontece? Eu não tenho culpa disso, tá, gente? A gente dá o álcool, a gente tenta, mas quando não querem, não há quem faça. Como eu falei que eu tive divisor de águas, eu posso dizer que não tive vários, mas eu tive alguns. Uhum. Porque eu sempre fui me refazendo. Ninguém consegue se perdurar dentro dessa profissão se não ficar se refazendo o tempo todo. Sempre mudando alguma coisa, tentando achar uma outra forma de atender, enfim. Você tem que ir mudando. Um camaleão mesmo. Mas eu tive também, divisor de águas, que foi estudar com o Guilherme Coelho, com a Rabbit Filmes. Os cursos deles, o workshop dele, aquilo ali mudou muito os conceitos que eu tenho de casamento. E um dos parâmetros que ele ensina lá e quando só toca forró, que a gente chama. A aula era essa. Cara, trilha sonora, edição, criatividade, tudo isso manda na hora. Então não adianta você ser um profissional tão técnico e não ser criativo. Não adianta você ser um profissional tão técnico, entender de tudo como funciona, cinematograficamente está lindo, maravilhoso, a luz, tudo posicionado. Mas quando você não consegue emocionar, não consegue fazer os noivos vibrarem, não adianta nada. É a sensibilidade, né? Essa sensibilidade é que faz a diferença, entendeu? Você estava me falando que você está passando por uma mudança, né? Na sua imagem enquanto profissional agora. Tá mudando algumas características, logo, apresentação, tudo mais. Como que é para você e como que você lida com o seu marketing nesse tempo todo, pós-pandemia, todas essas inovações? Hoje você usa o marketing a seu favor? O que acontece? Não é que eu use o marketing a meu favor. Uhum. Eu comecei a observar que muitas das vezes, quando eu mudava alguma coisa no meu trabalho, aquilo não era só seguido ou copiado, ou as pessoas viam. Eu percebi que as pessoas estão vendo aquilo. Né? Porque tem muita gente que às vezes não tem noção do tamanho que tem. Eu falo isso muito com alguns amigos meus de profissão. Um deles mesmo é o Lucas, que está aqui fotografando a gente. Eu já cansei de falar com ele, cara, você não tem noção do tamanho que você tem. Às vezes a gente não tem. Uma coisa que me fez atentar muito para isso foi um dia que eu estava na rua, atravessando a rua, estava eu e minha mãe atravessando na faixa de pedestre lá, veio uma senhora e falou assim, ô Rafa, a bolsa da sua mãe tá aberta. Aí eu falei, obrigado. A minha mãe olhou pra mim e falou, quem é? Eu falei, não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia de quem é aquela pessoa. Muita gente mexe comigo na rua, me vê na rua e tal, e eu não tenho noção de que ela me conhece. Ou às vezes ela me olha, quer mexer e fica receosa, às vezes não sabe se eu sou do mesmo jeito, que às vezes a gente tá na rua, é diferente de quando você tá trabalhando. Quando você tá trabalhando, com certeza. Então a gente não tem essa noção do tamanho que a gente tem. Então eu comecei a perceber que o marketing a meu favor, na realidade, é continuar de forma natural, fazer essas mudanças. Então eu não crio nenhum impacto nas mudanças. Eu já mudei de logo, se eu não me engano, só 3 vezes nesses anos todos. E o meu nome, na realidade, ele começou a virar isso. A marca, na verdade, é o meu nome, sou eu. Muita gente que trabalha com isso, quando percebe, resolve fazer essa mudança. Às vezes não percebe isso, ou às vezes percebe, mas quer fazer um outro caminho, mas eu não. Eu percebi, eu quero seguir por esse caminho, fazer com que as pessoas comecem a ver mais potencial em ter
eu como pessoa no evento dela, sabe? Não só como uma equipe só por si, sabe? Ah, é porque fulano trabalha com o Rafa, ele também é legal, é bom, tá? Não. Eu quero que ele esteja lá também. Ele esteja na festa. Que aí vai começar a ser o diferencial. Isso, você estava falando sobre posicionamento, mas uma coisa que você falou agora, há pouco, na nossa conversa, é sobre a sensibilidade. Porque cada pessoa vai ter uma. Você pode treinar a sua equipe tecnicamente para entregar o trabalho, mas a sua sensibilidade a pessoa não vai ter. Então, provavelmente, a captação do vídeo não consegue ser igual. Não vai ser igual. Nunca vai ser igual. Eu percebi isso durante muitos anos, trabalhando e treinando e tendo pessoas trabalhando comigo, que nunca era igual. Nunca vai ser igual. Igual você estava me perguntando, como é que funciona quando você trabalha com foto e vídeo lá? Sim. Cara, quando eu estou lá, relaxa. Eu tô lá, eu tô controlando tudo. Sou eu que dou as ideias, é eu que organizo, sou eu que sei o que vai acontecer e como vai acontecer. É eu que estou preocupado. Por mais que eu não esteja com a câmera filmando, esteja fotografando ou vice-versa, eu estou no comando de tudo que está acontecendo. Então isso acaba fazendo diferença. Agora, quando eu fazia ao contrário, colocava uma outra equipe, o resultado era diferente. Não é bom nem ruim, mas era diferente. Então eu comecei a ver a diferença nisso e a gente começa a botar aquela reguinha e começa a aumentar ela. Eu começo a perceber que vale a pena você aumentar e valorizar melhor o trabalho que você tem. Sim. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é até polêmica para os fotógrafos e filmmakers. Não. O material faz o profissional? Ele é tão importante quanto. Pode falar... Cara, a pessoa pode chegar para você e falar o que quiser, cara. Ah, não, a câmera dele é melhor do que a sua, por isso que o trabalho dele é melhor. Cara, não é. Não vem com essa porque não é. A questão é a cabeça da pessoa. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo, como ela está fazendo, e se ela tiver sensibilidade e talento, você pode dar uma cybershot na mão dela que ela vai fazer um bom trabalho. Claro, né? É muito bom você entender de iluminação, é muito bom você ter uma câmera boa, uma lente clara, é bom você saber o que você está fazendo, pô, ótimo. Tem uma grana para investir? Ótimo, porque é caro pra cacete, não é barato não. Mas é muito bom você também ter talento, entender o que você está fazendo, ter sensibilidade para entender também o que está fazendo. Porque às vezes também não é só o envolvimento seu com a noiva e com o noivo, com a família. É também o seu envolvimento com você mesmo. Você saber o que você está fazendo ali, entender quem é você dentro daquele evento e como você está fazendo. Não adianta você chegar no evento, tipo, cobrar um valor X ou cobrar um valor Y, mas você não está ali, você está só apertando só de corpo presente. Você está só apertando o botão, então sai, vai virar motorista, sei lá, de aplicativo. E hoje você trabalha só com a parte de filmagem e fotografia. Isso. Porque... Aí tem vários nichos. Porque há algum tempo atrás eu comecei a perceber as formaturas, né? Porque houve alguns casos que ficaram polêmicos na cidade, né? De empresas que deram calote em formandos e tal. E eu percebi que, cara, tem muito fotógrafo, muito cinegrafista em Três bom, cara. Que dá para poder fazer um trabalho legal. Tem bons cerimonialistas, tem bons caras que trabalham num bar que conseguem fazer um bom drink. Tem bons... todas as áreas que você precisa. Sim, não precisa você ir lá fora contratar alguém, sabe? Por que não investe no pessoal daqui? Aí eu comecei a procurar meios de me inserir também nesse nicho de formaturas. E eu tô me dando bem, tá legal. Porque o pessoal gostou muito do resultado. Só esse ano eu já fechei 2 formaturas com 2 bons colégios e estou correndo atrás de fechar mais outras 2. Então, eu acho que é um bom nicho. É igual você falou, fotografia e filmagem. Só que aí você já abrange muito. Então, eu ia te perguntar, hoje fotografia e filmagem, ela é usada para todas as áreas. Então, assim, você tem fotografia culinária, você tem para empresa, você tem para todos os nichos possíveis. Tem especializada só em bebê, em materna, para mulher grávida. Você atende qual área especificamente? Cara, o meu nicho específico hoje é casamento e 15 anos.
Minha vida é dedicada 60% nisso. Os outros 40% da minha vida eu dedico todo o restante. É igual eu te falei, eu tenho uma questão de... Eu estou tentando mudar um pouco os parâmetros de... Não só de investimento, mas também de importância dentro desse meio. Mas a minha ideia é seguir em frente, com casamentos, 15 anos. 15 anos. E o restante é fotografia, institucionais, videoclipes e por aí vai. Cara, o material de vídeo e fotografia, igual você falou, todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, não importa a área. Seja você um advogado de uma empresa de advocacia, você precisa de foto, precisa de posicionamento de mídia, precisa de vídeo, você precisa disso, não tem como fugir. Ou seja, um político, ou seja, um vereador da Câmara de Vereadores, ele precisa de alguém que trabalhe a imagem dele também. Você que é dona de um salão de beleza, você precisa de alguém que trabalhe o seu posicionamento. Não tem como fugir hoje em dia de vídeo e foto. Cara, eu vejo um movimento muito bacana sobre, principalmente filmagem. Você já falou de sensibilidade, sobre afeto, sobre a entrega em si, que é o trabalho antes e depois. Uhum. Como que você lida com isso? Porque tem a conquista do cliente, tem a entrega final. E eu acho que a entrega final é muito importante, principalmente porque ela mexe com prazos. Eu vejo alguns profissionais de várias regiões que têm um problema muito grande com entrega. E isso acaba denegrindo a imagem da pessoa, porque assim, demorar quase um ano para você entregar a filmagem de um casamento é complicado. Você tem um prazo máximo para entregar para um cliente estipulado? Então, isso é um tabu que eu acho que é mais uma família. Você tem que vir desmistificando várias coisas. Porque o que acontece? Você tem um ticket médio muito baixo. Então, por você ter um ticket médio baixo e um investimento, um custo de vida muito alto, um investimento muito alto, você tem pouco dinheiro para pouco investimento, para cuidar pouco da sua vida. Você não tem um plano de saúde decente, você não consegue fazer nada disso. O dinheiro que você tem, acaba você tendo que multiplicar isso por evento. Então você acaba tendo quantidade. Como é que você como é que um videomaker, não estou falando eu, mas qualquer um, chega em casa num final de semana, num sábado, depois de 8 horas de gravação, depois de 8 horas de fotografia? Como é que você consegue botar aquilo em dia durante a semana, sendo você postador da sua rede social, é você que faz o marketing, é você que faz a reunião, é você que está lá atendendo, é você que tem que vender seu peixe. Aí, ao mesmo tempo, você tem a tua família. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma pré-adolescente e um menino de 5 anos. Aí eu tenho a minha família, eu tenho mãe, eu tenho pai. Enfim, você tem uma série de questões pessoais por trás de um profissional só. Você é uma empresa que caminha com tudo em volta. Sim. Como é que você quer pegar o seu trampo e entregar realmente com excelência em uma semana? Você não consegue. É impossível. Quem consegue fazer isso não está vivendo só disso. Eu vivo só de foto e vídeo. Não tenho condição mental de fazer isso. Hoje eu consigo oferecer porque, por mais que eu tenha uma demanda de toda semana estar trabalhando, a gente está numa época que eu chamo com a época morna. Você não trabalha toda semana. Você tem os eventos pontuais, mas você não tem toda semana. Mas agora, a partir de maio, eu vou. Eu sei que a minha agenda, graças a Deus, ela está lotada até o final do ano. Eu não tenho condição mental de sentar e conseguir fazer isso, entregar com a velocidade que eu acho que os noivos merecem. Mas é a velocidade que eu consigo entregar um trabalho realmente com excelência. Entendeu? Sim. Então tem todo um contexto, não é só difícil ou fácil. Sim, sim. Tem todo um contexto. Tem toda uma bagagem por trás. Tem toda uma parada ali que acontece. Porque se você pudesse, com a graça de Deus, pudesse cobrar 20 mil para fazer uma festa, você poderia fechar talvez 2 festas por mês e atender muito melhor. Muito melhor. Mas hoje você não consegue. Você vai ter que botar 2 mil e ter que fechar 5 festas no mês. Sim. Aí não tem como, não tem condição. Entendeu? Sim, sim. Isso é verdade. E aí, eu vi uma coisa acho que foi ontem, que está muito ligada a essa área de fotografia e filmagem especificamente,
e eu vou perguntar a sua opinião, que foi um fotógrafo, ele era amigo do noivo, foi contratado para o evento. Não sei se você viu. Você viu isso? Vi. Cara, e aí, vou contar pro pessoal que tá em casa também. Eram 7 horas de casamento. O cara não saiu do lado do noivo o tempo inteiro. Depois de umas 5 horas de casamento, ele não foi. Não recebeu água, não teve alimentação, não teve nada. Ele chegou pro noivo, como ele era amigo, falou assim, olha, eu vou dar uma pausa porque eu preciso ir no banheiro e preciso comer alguma coisa e beber água. Ele falou, não, você não vai sair daqui, porque senão você não vai receber. Sendo que o cara tinha recebido, foi nos Estados Unidos, eu acho que $200. 250. $250, Que ele isso aí. cobrou. Que ele cobrou, que foi um preço simbólico por ser amigo dele. E aí a reação dele foi, tá bom, não tem problema não. Eu me demito do seu evento. Porque o cara falou que se ele saísse, ele não ia receber. Ele falou, tá bom, não vou receber. Pegou as fotos do casamento inteiro, apagou na frente do noivo, pegou a câmera e foi embora. Isso levantou uma polêmica muito grande no meio dos eventos em si, da galera, que foi, o cara tá certo? O cara tá errado? Qual o posicionamento que deve ser seguido? O noivo tá errado e o fotógrafo tá errado? Ou só o noivo tá errado? Pra você, quem tá errado nisso tudo? De novo, uma família. Desmistificar várias coisas. O que acontece? Eu já fiz vários trabalhos fora aqui de Três Rios. E alguns bem legais e bem grandes. Só que a gente não pode divulgar, às vezes, porque os noivos não pedem para não divulgar. Então a gente só usa realmente de portfólio, às vezes, para poder mostrar para algum casal que quer fechar com a gente. Mas fora isso, a gente não publica. E eu observo que os profissionais que tem, geralmente nessas áreas lá fora, de cidades maiores, não têm o mesmo conceito que existe aqui. Do tipo, o seu horário, sei lá, você foi contratado para trabalhar durante 5 horas. Deu 5 horas e 5 minutos, você quer realmente ir embora. É o seu horário, tá mais do que justo. Você fica mais 20, mais 30, mais 40, mais 1 hora, e todo mundo acha isso normal. Isso não pode ser normalizado, cara. Porque, igual eu te falei, o nosso ticket é um ticket baixo, para festas astronômicas, às vezes, e a gente não consegue dar conta de simplesmente chegar e achar que tudo tá certo, tá tudo bem. Não tá. O cara trabalhar durante 7, 8 horas e não poder parar para poder comer ou beber água, isso não tá certo. Sim. Ninguém vai achar isso certo em lugar nenhum. Seja lá qual for a profissão dele, ele não poderia nem ser só o fotógrafo, ele poderia ser o cara que tá lá no banheiro dando papel para você limpar o rosto. Ele não pode, cara, é um ser humano. A gente, todos nós, quando a gente vai trabalhar, a gente se dispõe a trabalhar, a gente tem um contrato. O nosso contrato tem tudo isso fixado ali. E respeitar isso é mais do que garantido, de que tudo vai funcionar de uma forma correta. Porque você, na filmagem, na fotografia, vocês passam horas. Porque não é só o tempo do valendo, é o tempo do making off com a noiva, com o noivo, o making off, depois os bastidores, e aí entra a filmagem antes da noiva entrar, de todo o ambiente, porque isso tudo é registrado, isso são horas antes. E aí, assim, a cerimônia, a festa, às vezes o pós-festa. Então, às vezes você fica 8 horas acompanhando o casal e você precisa comer, você precisa beber água, você precisa disso tudo. E às vezes a pessoa não se atenta que, tipo, se o fotógrafo vai me acompanhar o tempo inteiro, a hora que eu comer, ele precisa comer também. A melhor... Eu sempre falo que a melhor hora pra gente parar pra comer ou pra beber alguma coisa é no momento que os noivos também param pra fazer isso. Cara, eles são dentro de um universo da Via Láctea do casamento, o astro principal, o sol, é os noivos. É os noivos. Se eles estão parados lá dentro comendo, é o momento que você também tem. Então, aí eu acho que o mundo carece de delicadeza. De um pouquinho de delicadeza, um pouquinho de sensibilidade, de entendimento, de que, cara, o que me custa eu ser do buffet e poder fazer isso para eles? O que me custa eu ser um cerimonialista e me preocupar em perguntar se eles comeram ou beberam naquele momento? Sabe? O que me custa ser um garçom e perguntar, você tá com sede? Então, todo profissional tem um dedinho de responsabilidade naquele momento ali. Sim. Assim como nós também podemos fazer da mesma forma. Eu hoje, depois de passar muito tempo, e assim, gente,
Não é história pra boi dormir. Quem trabalha com evento sabe. Eu já fiz evento que eu não comi nada durante 8 horas. E a gente não come, porque às vezes não chega, ou você leva, ou não dá tempo. Precisa se organizar com isso. E aí, hoje o que eu faço? Reunião com os noivos. Cerimonial. Eu acho que hoje tem um movimento que os cerimoniais estão mais atentos a isso, para as importâncias, porque eles sabem que isso afeta o rendimento do trabalho. Afeta drasticamente. Se você me deixar com fome, noiva, vou ficar puto. Cara, eu não sei porquê. Se eu tiver com muita fome, eu fico muito nervoso. E eu fico um pouco... O Gianni concordando. Não, nossa, eu fico agoniado, cara. Eu começo a perceber as coisas de uma forma muito diferente. Do tipo, a minha alegria vai embora. Eu sou um ser vivente ali, simplesmente caminhando. Faço o meu trabalho? Vou fazer. Fico de boa? Fico de boa. Mas deu minha hora, eu quero ir embora comer um hambúrguer. Eu não consigo. E eu falo isso, eu sei que tem muita gente que se assistir isso e ver eu falando isso, vai me chamar a atenção. E eu queria dizer para vocês, não tô nem aí. Porque eu estou com fome, eu estou trabalhando, meu contrato lá existe essas cláusulas onde especifica direitinho isso. Justamente para isso. E o papel de cada profissional é realmente prestar atenção a esses detalhes, igual você falou. Carece sim o mundo um pouquinho de sensibilidade e delicadeza para prestar atenção nesses detalhes para poder cuidar de cada profissional. Cara, eu vou chamar atenção para uma coisa: fotografia e filmagem. Você acaba de fazer isso aqui. Tu pega tudo isso aqui e vai embora. No dia seguinte a noiva não tem mais, acabou os noivos, acabou, foi embora. A debutante, acabou. O vestido, guardou no armário. O que vai restar disso aqui tudo? Pode ser clichê, mas não é. É a foto e vídeo. As lembranças. Você tem noção da importância que é, você que é cinegrafista, você que é fotógrafo, o dia que você prestar atenção e ter a noção da importância que você tem dentro de um evento e de quão importante é o teu trabalho, você começa a se valorizar mais. Porque você não tem noção de como faz diferença no dia seguinte a noiva ter acesso a uma foto de um pai que, infelizmente, durante o ano seguinte, morreu, faleceu. Uma tia que possa ter falecido, uma avó. Pô, teve um caso, eu fiz um casamento da Ana, lá em Levi Gaspariano. Cara, ela me mandou uma mensagem que me deixou, sabe, eu chorei com ela. Porque o pai dela faleceu um mês depois do casamento dela, se eu não me engano. Foi um mês, desculpa se eu estiver errado. Mas acho que foi um mês. O que sobrou daquela festa e o que o pai dela curtiu aquela festa, cara. Cara, foram imagens assim, ele chorando, recebendo ela. Cara, se ela não tivesse feito foto e filmagem, ela não teria aquilo. Aquilo ficaria só aqui. Agora não. Ela pode ter filhos, pode ter netos e mostrar. Olha teu avô, olha teu bisavô. Olha o que ele viveu comigo, olha que coisa, sabe? Então, não tem como fugir. Não tem preço, né? A sensibilidade, isso não tem preço. Não adianta, não tem preço. O dia que o profissional de foto e vídeo perceber que o que ele faz não tem preço, ele vai começar a perceber o valor que tem. Sim. E, gente, para eu não deixar o Rafa nervoso e ter a minha sensibilidade, a gente vai fazer um drink aqui hoje. Ele falou que não bebe álcool, então hoje o nosso drink vai ser não alcoólico. A gente vai fazer um drink que ele é de uva verde com limão. Ele vai usar água tônica, um pouquinho de açúcar e a gente vai montando, beleza? Fechou. Então, primeira coisa, pegar a Faço nossa ideia que ele vai coqueteleira. fazer, fechou. Mas você vai fazer junto comigo, então você vai ter uma ideia. Ah, eu vou fazer. É lógico, não existe vir aqui e não fazer. A minha mulher me olhando agora, ela deve estar rindo demais. Eu não sei fazer um ovo. Nossa senhora. Gente, eu sou péssimo na cozinha. Mas é hoje. Não, mas drink e cozinha não é tudo a mesma coisa, não. Faz parte do mesmo ambiente, mas não é a mesma coisa. Você fala drink pra mim, eu lembro da cozinha, da água. Não, a gente usa. Mas dá pra fazer drink sem precisar saber ser cozinheiro. Primeira coisa que a gente vai pegar é as uvas. Pode colocar as suas ali. Bota a uva aqui dentro. Pô, isso. Qual a quantidade? Na menor. Da menor. Pode colocar. Não, na parte menor. Você já pegou. Sei que era A gente uva vai botar menor. umas 8, 9.
Nesse momento vai passando o comercial. Aqui atrás tá passando os nossos patrocinadores. Aí, foi. Relaxa, vai com calma. A uva não morde nem a coqueteleira, tá? Pode ficar tranquilo. Vou botar mais uma uvinha aqui, uma aqui. E agora a gente vai botar açúcar para poder macerar. No açúcar a gente vai acrescentar aqui macerar. O que significa macerar? Você vai espremer a fruta para ela soltar líquido. Em outra palavra mais simples. Vou botar o açúcar. E o açúcar ajuda nesse processo. Vou botar aqui. Vou botar para você aqui. Como é? A minha quinta série não me deixa. Eita, nós. E aí agora, macerador. Ai, caraca. Vê-se que ele tem total habilidade com a cozinha. A gente vai macerar. Isso aí é macerar. Isso aí, que se chama macerar. A Anitta chama de macetar. Ah, mas a Anitta é a Anitta, né? Isso aí. Tem que ficar assim. Tempo pro Rafa. A gente tinha que botar um cronômetro na tela. Tempo. Deixa eu ver. Boa. Aí agora a gente vai acrescentar o limão. Suco de meio limão, tá? Tem no canal, a gente sempre ensina esse macete em todo vídeo, que é como tirar o suco do limão sem fazer aquele espalha pra tudo que é lado. Assim ele vai sair muito sem meio direção, né? Você vai pegar as costas da faca, vai encostar no limão e vai direcionar. E assim você vai tirar o suco do limão de forma mais fácil. Vamos botar aqui, Rafa, pra gente ver. A gente quer assistir esse momento seu. Quer assistir eu fazendo a bagunça. Com certeza. Não tem graça, né? Isso aí. Pô, ele tá tirando foto ainda de mim fazendo isso. Lógico. Faz parte do processo. Tem um sobrinho meu, Noah. Se você der Beleza. de limão ele chupa o limão. Senhora, não, você não é de Deus, não. E aí a gente vai acrescentar agora uma dose. 50 ml aí de tônica, tá? Vou botar pra você. É tônica, tá, Aline? É tônica, tá? Água tônica. A gente não tá fazendo propaganda não, mas a gente quer livrar o amigo de tomar um esporro. Então a gente mostra a marca. É tônica, tá? Não é outra coisa. E agora a gente vai acrescentar o amigo do barman, que é o gelo. Tem gente que reclama. Como é que você faz isso com tanta naturalidade, né? O quê? Fazer isso aí, tirar, cortar, levar. Prática, cara. Eu faço isso. Pensa fazer isso 6 anos seguidos, todos os finais de semana. Caraca, mano. Eu acho que eu já faço drink até dormindo, se bobear. E aí, tem gente que reclama do drink ter muito gelo. Só que o gelo faz parte do seu drink. É ele que vai equilibrar o sabor do seu drink. Ah, meu drink tava puro gelo. Não estava, pode ter certeza. Ele estava na medida certa. Mas aí tem um macete que é saber mexer isso aqui para poder fazer o drink render. E agora você vai aprender. Tem muita gente que você vê que faz isso aqui, ó. Parece que tá espancando a coqueteleira. Só que tem um macetinho. Ao mesmo tempo que você faz isso aqui, você faz um movimento com o punho para ajudar ele a suar. E aí o gelo suou. Tá pronto, ele vai soltar água. A gente tá suando mais. Que aí você vê, ó. O volume de líquido subiu na coqueteleira. E agora é a vez do convidado. Como é que você fez agora? Eu não lembro mais. Dedo aqui em cima pra ajudar a firmar. Uma mão firma e a outra vem mesmo. Isso aí. Faz um pagode. A gente dá só uma leve sambada. Hã? Divertido. Até a mão gelar. Caraca. Gelou, né? Aí o que faz? E aqui agora a gente vai... Apertei mesmo. E agora a gente passa pro copo pra servir. Pode passar o seu pro copo, senhor. Fica à vontade. Ó. O barulhinho é bom. Na medida. Pega o nosso canudinho. Já peguei pra você. Esse aqui tem essa parte pra baixo e esse pra cima. Isso aqui é pra baixo. Isso é pra baixo.
Experimente seu drink antes da gente brindar, ver se você aprova. Caraca. Ficou bom? Bom. Já pode fazer pra patroa em casa. Não. Não. A experiência gastronômica dele parou aqui. Você vai perder sua profissão. Caraca, gostoso mesmo. E mesmo sendo um drink sem álcool, ele tem um gosto bom. Um brinde. Um brinde a todo mundo que tá em casa também. Mesmo sendo um drink sem álcool, ele não perde a estética, ele tem um sabor legal. E hoje em dia, você que trabalha com filmagem em casamento, você vai conseguir. Você deve ter percebido isso. A valorização que as pessoas dão pra isso daqui. Pra poder tirar foto com o drink. Visual. O drink, se o drink estiver combinando com a paleta da cor da pessoa, com a cor do vestido, se dá contraste, se ressalta. Isso tudo pra pessoa criou uma importância muito maior do que se tinha antes. Geração TikTok. Geração TikTok. Agora a frase dele é geração TikTok. Mas é, eu tenho uma pré-adolescente em casa, não adianta. É a geração TikTok. E pra agora, já que a gente já tá com o drink na mão, não tem álcool, mas a gente vai fazer uma brincadeirinha com o nosso convidado hoje, que é a brincadeirinha do Eu Nunca dos eventos. Que legal. Se você já fez isso no evento, você bebe. Pô, eu já bebi quase tudo. Dá uma bicadinha só pra gente saber, tá? Eu também, não vou fugir não. Mas vou fazer umas perguntas leves que eu não me comprometo aqui, né? Tá pensando nisso agora? Não, eu tô pensando aonde eu não vou me comprometer, porque eu fiz pra você, mas eu ia ter que beber junto. Aí eu tô aqui pensando, o que eu fiz pra você comprometeria. Deixa eu ver se eu tô melhor, peraí. Pô, o dele tá melhor, velho. Por quê, né? É, irmão, é jeito. Vamos lá. Eu nunca fugi de uma noiva porque eu não queria fazer o evento dela. Eu tenho que beber se eu Se já você fiz. já fez, você bebe. Eu nunca dei um esporro no convidado porque ele tava passando do limite. Pode beber mais? Eu nunca vi coisas que eu não precisava ver num evento. Não? Eu já. Teve uma noiva que... Agora corta, agora começou, termina. Teve uma noiva que ela tava tão fissurada com o vestido, magra, pra ficar a cabeça certinho no vestido, que ela ficou sem comer e sem beber absolutamente nada. Durante quase 8 ou 9 horas. Chegou na hora do casamento, ela casou na igreja de São Judas. Ela vai lembrar dessa porra. Aí, na hora que ela ajoelhou, no momento que o padre vai colocar a mão na cabeça e tal, ela desmaiou. Tadinha. Ela desmaiou, Tadinha. velho. Do nada. Botou a mão na cabeça, não sei o que, botou a mão na cabeça dela, ela foi no chão. Meu Deus. A gente ficou lá uns, sei lá, acho que quase meia hora pra ela poder voltar assim e tal. Acabou o casamento. Depois dali foi direto pra recepção. Eu não tinha mais nem clima. Era assim, casado, vai embora, porque depois disso... Ah, eu lembrei. Assim que ela chegou, acho que foi o motivo, acho que a pressão dela deve ter baixado. Ela bebeu, não sei se foi gin ou vodka. Pra quê? De Bebeu estômago uma tacinha vazio, assim. gente. Tava dentro do carro, aí ela, quando ela foi saindo, ela pegou e bebeu. Eu já fiz um casamento que a noiva entrou bêbada. Porque, sabe aquele negócio? Eu já também. Ai, dose de coragem, dose de coragem, dose de coragem. Aí tem as madrinhas que vai com um shotzinho assim, só que a noiva tomou uns 10 daquilo. E era tequila. Na hora de entrar, ela entrou bêbada. Que delícia. Ela entrou bêbada. E assim, desculpa estar te expondo, mas não falei nomes, mas você vai saber quem é você. Mas foi. E eu já vi briga de sogro, de sogra com a noiva. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou. Não, aí acaba mesmo. Simplesmente brigaram porque na hora de jogar, a noiva, em vez de jogar o buquê, ela jogou o sapo. Aí quando jogou, uma menina pegou. E a sogra falou que tinha combinado com a noiva que ia dar na mão da irmã. Manda a sogra casar, gente. Não sei de quem lá. Aí eu bebi de novo. Então, vamos continuar o nosso Eu Nunca, que tem mais algumas perguntinhas. Ai, Christian, acabou. Nessa questão de convidados, assim. Medo. Você já passou por algum perrengue? Eu nunca passei por um Já. perrengue.
Já? Então beba. A câmera parou de funcionar na saída dos noivos. Sério? Não, eu já passei por perrengue, Ela assim, de quebrou. evento e tudo mais. Mas perrengão meu... Deixa eu pensar aqui que eu tive dor de barriga na hora de trabalhar. No meio do evento me deu vontade de ir no banheiro e tipo, ou eu ia, não tinha outra alternativa. Eu fui fazer um ensaio e eu tive dor de barriga Deixa eu ver, gente, mesmo. que eu falei que eu nunca passei, mas já passei sim. Diarreia, de ficar ruim, de querer ir no banheiro, não conseguir. Eu não podia ficar dentro do carro. Aí eu liguei pra noiva e falei, olha, não tem condição de fazer esse ensaio, eu já saí de casa, eu tô aqui perto de Moura, Brasil, a gente tá indo pra Petróleo. Eu falei, olha, não dá. Você tá onde? Já tô saindo, você volta. Eu não tenho condição nenhuma de ir por causa disso. Porque... Não, mas na festa não. Não, na festa não. Eu já tive na festa. Eu aqui, ó. Tchaco-tchaco com a coqueteleira e a barriga aqui, ó. A barriga junto. Querendo conversar. Menino um suador e eu aqui assim, ó. Eu já tava que nem uma paniquete atrás do balcão. Cada mexida da coqueteleira era um suor descendo aqui gelado. E aí, assim, cara, a hora que deu o tempo do bar, eu olhei pro lado e era muito complicado de ir pro banheiro. Por quê? O banheiro era do lado de onde estava o bar. Se eu fosse no banheiro ali, era uma festa pequenininha, de família, 20 pessoas, e eu sabia que era eu. Quando fechou o horário do bar, aí eu não aguentei. Aí eu fui pro banheiro e aí entreguei pra Deus, seja o que Deus quiser, e foi isso. Mas... Que maldade. Foi uma coisa que já aconteceu, foi um perrengue comigo. Deixa eu pensar aqui. O nosso último eu nunca tem que ser polêmico. Eu nunca ouvi não quero casar. Peraí. Esse eu nunca ouvi. A noiva falando que não queria casar. Não, nunca ouvi também não. Mas eu já fiz casamentos que eu achei que era melhor não terem casado. Eu já fiz casamento que terminou em uma semana. Recorde isso, né? É sério, eles casaram. Na semana, a mãe do noivo me ligou perguntando sobre o vídeo. Eu falei assim, mas eles casaram tem uma semana, não tem... O meu prazo é tal, não sei o que. Ela não falou, faço mais o vídeo. Tô te perguntando porque eu quero que você mande o vídeo pra mim. Porque, infelizmente, aí ela me explicou o que aconteceu e se separaram. Eu já vi noivo brigar no dia do casamento. Assim, Ah, na isso festa, é eles começaram a discutir, brigaram feio no meio da festa de casar. Isso eu já Pra vi, que mas casou, gente? Eu já vi brigar, mas separar? Não, separar não. Aquele dia Separar foi... não. Aquele foi porrada. tenso. Porrada. E o nosso último eu nunca. Esse eu vou ser uma cutucada direta. Eu nunca peguei uma pessoa tão feia que eu não conseguia editar a foto. É pra você, tá? Eu vou beber aqui, mas eu não sou editor de nada. E eu acho que ela sabe quem é. Um beijo pra você. Não, porque eu acho que... Agora você... Se você não quiser, não precisa falar não. Fica tranquilo, Porque a gente continua. porque eu acho que como é que eu falo? Eu acho que isso é uma qualidade em mim. Eu não consigo mentir, assim, de cara, assim, e tal. Você vai olhar pra mim e vai saber se eu tô puto. Você consegue olhar na minha cara e saber se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô puto. Eu transpareço com muita facilidade qualquer coisa no meu rosto, sentimento que eu esteja. E ela me fez a pergunta de forma direta. Se poderia melhorar alguma coisa e tal, não sei o que. Eu falei, não tem como. É o que Deus te deu, é o que vai ficar. Aí ela olhou pra mim... Desculpa, mas... Essa foi muito boa. Ela riu, me agradeceu e... Não teve o que falar, gente. Contar fatos, não tem argumento. Cara, como é que você vai transformar e a pessoa depois vai olhar e vai falar, ué, mas não sou eu. Simples assim. Muito bom, muito bom. Cara, e assim, agora a gente tá encerrando o nosso Nunca também. Eita, nós. Deus tá abençoe. encerrando a nossa entrevista. Ainda bem que é de plástico. Graças a Deus. E eu queria te agradecer muito por ter topado, por ter vindo, por tanto conteúdo bom e principalmente esse final que vai ser maravilhoso. E eu queria te pedir, eu peço a todo convidado que deixa um recado para quem está em casa, uma frase que guia a sua vida, algo que te move ou que você sempre usa para deixar sua mensagem pro mundo aí. Cara, brincadeiras à parte, família em primeiro lugar. Sempre quando eu coloquei família em primeiro lugar, não, em segundo.
Em primeiro lugar é Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Sua família tem que vir em primeiro em tudo. Eu coloquei a família em primeiro lugar e não me arrependo. E eu acho que é isso. Se você quer ser um profissional, seja a área que for, seja um cara focado, um cara que trabalhe para que o seu foco aconteça, porque tem muita gente que fala que eu não consigo focar, não consigo... Cara, o que você está fazendo para focar? O que você está levantando cedo, você está levantando tarde, você está dando trela para quem não está fazendo nada da vida, ou está se juntando com pessoas que realmente querem fazer alguma coisa, você está estudando. Cara, YouTube é uma plataforma maravilhosa, é tudo de graça ali. Sim. Entra lá, tudo tem lá. Não pode reclamar, é muito caro um workshop, é muito caro isso, é muito caro aquilo. Cara, o YouTube tá aí para isso, formas. É tudo de graça. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem começa agora, esquece equipamento. Isso não é a prioridade é você ter foco. Estuda, aprende bastante e vai botar em prática. Eu acho que é isso que funciona. E com esse recado aí para você que tem vontade de se profissionalizar e de viver do seu sonho, porque ter o prazer de trabalhar com eventos, trabalhar em momentos tão mágicos e ter a oportunidade de viver com algo que é sonho de muita gente, fica a dica aí. E eu te encontro semana que vem, no mesmo horário, às 19 horas aqui no nosso canal. Já fiz o pedido lá, vou repetir aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes. Qual é o seu arroba? Rafa Filmes. Rafa Filmes. O meu arroba é @caio.barman. E até a próxima semana. Te encontro aqui. Um beijão e tchau.